gente está no nosso 6º capítulo do grupo de estudos dos 4 compromissos. E hoje a gente está falando sobre o caminho tolteca da liberdade. Complementando a questão da liberdade, a gente tem uma ideia agressiva da liberdade, às vezes, como algo que eu faço que me dá na telha. E essa agressividade está diretamente ligada à nossa sensação de impotência. Então, quanto mais impotente eu me sinto, mais agressivo eu sou no exercício da minha liberdade. Então, a gente às vezes vê pessoas tomando atitudes extremamente agressivas, dizendo que elas querem ser livres. E isso não é a liberdade. Isso é a demonstração da impotência que a pessoa sente perante o sistema. Quando eu estou realmente em exercício da minha liberdade, quando eu estou realmente sendo eu mesma, eu entro em estado de profunda gratidão. Eu tenho consciência dos meus privilégios, eu tenho consciência de quem eu sou, de tudo que eu posso fazer, de todos os meus dons. E quando eu tenho a somatória dessa gratidão, de ser quem eu sou, de estar onde eu estou, com a liberdade de poder tomar a decisão que eu quero, por conta do meu autoconhecimento, eu tenho uma equação perfeita de justa medida, porque eu estou me exercitando, mas, por exemplo, eu não tenho dificuldade às vezes de ceder, de fazer algo que talvez não seja aquilo que eu mais desejo naquele momento, mas em estado de profunda gratidão e de muito autoconhecimento, eu começo a atuar de forma mais abundante, mais generosa perante o mundo. Então, essa liberdade, em vez de me trazer num processo individualista, ela me torna cada vez mais comunitária. Porque não é uma liberdade imposta, não é uma liberdade, um exercício agressivo, porque essa agressividade é sinal de impotência. Quando essa liberdade é exercida com autoconhecimento, eu entro em estado de gratidão, de transbordamento, porque, putz, eu sou eu mesma, e eu posso muita coisa, e eu tenho a sensação que eu posso tudo, inclusive ceder um pouco de mim para você, ceder um pouco de mim para a comunidade. E isso é muito bonito, porque às vezes a gente acha que o egoísmo, ele traz um processo cada vez mais individualista, e às vezes no egoísmo é que eu me sinto livre o suficiente para ceder. Eu saio daquela tentativa de querer me dar bem o tempo todo, porque eu não preciso, porque eu vou me dar bem, eu já estou me dando bem a partir do momento que eu escolho ser eu mesma, e nesse momento de escolha eu resolvo te ajudar, por opção minha, sendo eu mesma, não porque eu acho, não é um estado de sofrimento, de sacrifício, é de gratidão. Então, nesse processo profundo de liberdade, eu consigo atuar de forma realmente plena no mundo. O livro ele propõe 3 caminhos para exercício dessa liberdade, para além dos 4 compromissos, né? O primeiro é o caminho da transformação. O caminho da transformação é entender que eu posso viver o sonho da segunda atenção. Então vamos lá. Vamos lembrar do primeiro capítulo em que a gente fala sobre atenção. Eu vivo hoje o sonho da primeira atenção. Então, no meu momento de domesticação, alguém foi lá, raptou minha atenção, fez um acordo comigo de atenção, ou seja, eu dei a minha atenção para aquela pessoa e fiz um acordo com ela para aquilo que ela estava me colocando. Porque tudo que eu acredito foi porque eu concordei em acreditar, ok? Esses são os nossos acordos. Então, antes mesmo de eu ter discernimento do que eu quero, do que eu não quero, quem eu sou, quem eu não sou, eu tive a minha atenção raptada e criei um sistema de crenças nesse processo de domesticação que criou meu juiz interno, a minha vítima, o meu código de leis, tudo aquilo que a gente já estudou nos 4 compromissos. O que eu vou fazer agora é ter uma segunda atenção.
Ou seja, eu tenho que, antes de mais nada, entender que eu posso acreditar em qualquer coisa. Porque nada mais esse sonho que a gente vive, nada mais é do que um acreditar em algo. E eu posso acreditar em mim, eu posso acreditar em extraterrestre, eu posso acreditar em intraterrenos, eu posso acreditar em qualquer coisa. Sou eu que escolho no que eu acredito. Se você está vivendo a vida que você não quer, você está vivendo a vida que alguém quer que você viva. Então é simples assim, tá? Não é um processo simples se desvincular disso, mas é uma opção. E naquele momento que eu entendo isso, que o que eu tô vivendo é um sistema de crenças que alguém me raptou a atenção, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um inventário de todas as minhas crenças. Nesse processo de inventariança dessas crenças, eu vou olhar uma por uma. Por que uma por uma? Porque a gente não consegue derrubar um sistema todo de uma vez. Porque esse sistema não veio todo de uma vez. Você entende que você passou por um processo de domesticação muito longo. E eu preciso estar muito ciente de mim mesma antes de querer romper essas crenças. Isso é interessante e eu sugiro que vocês procurem na internet. Tem várias listas de crença, porque às vezes a gente tem crença que nem imagina que tem, mas na hora que a gente lê a lista, fala, nossa, eu acredito nisso mesmo. E a hora que você vê aquilo escrito no papel, a gente fala, eu acredito nisso mesmo, mas isso é absurdo. Então, o meu sistema de crença, ele não é um sistema racional, ele é um sistema que me imputaram. Então, eu preciso primeiro inventariar. Eu tenho que ir lá e olhar uma por uma. E a partir dessa análise, eu vou rompendo uma por uma. Então, não tenha um desespero de querer romper o seu sistema de crença tudo de uma vez. Isso não vai acontecer, porque ele não veio tudo de uma vez. Rompa uma por uma. E conforme você vai rompendo, você vai tendo mais energia para se enfrentar. Porque, a princípio, você está enfrentando o seu juízo interno. Cada vez que você olha para uma crença e fala, não quero acreditar nisso, vou acreditar em tal coisa, você vai ter um embate com o seu juiz interno. Quanto mais forte você for ficando, mais fraco vai ficando o juiz. E tem uma questão, não basta você romper com a crença, você tem que colocar a outra no lugar. Porque se você deixar um vácuo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com você quando era criança. Você não tinha crença nenhuma e foram enfiando. Por quê? Porque tinha espaço. Então, uma crença se substitui por outra. Simplesmente deixar aquele vácuo não adianta. E o que eu acho que é mais importante de tudo isso, para romper uma crença mesmo, você tem que estar em processo profundo de amor próprio. Porque quem que roubou a nossa atenção foram pessoas que a gente amava. E a gente começou a acreditar para ser amado. A gente começou a acreditar para ter aquela atenção daquela pessoa, porque ela era muito importante pra gente. Então você concorda para que aquela pessoa continue te olhando. Então, no processo de rompimento das minhas crenças, eu tenho que estar cada vez me amando mais, para querer chamar a minha atenção. Não sei se isso faz sentido, mas assim, eu me amando, eu consigo ter energia suficiente para romper aquela crença, aquele acordo que eu fiz com alguém que eu amava também. Mas por um amor próprio maior do que aquele amor que eu tenho por aquela outra pessoa, eu rompo a crença, porque é por mim. Então, enquanto eu não entro em estado de amor próprio, eu não consigo romper aquela crença que eu adquiri da minha mãe, do meu pai, das pessoas que eu amava. Porque é difícil eu, por exemplo, tomar uma decisão. Claro que, né, gente, vamos escolher primeiro as crenças mais fáceis, né? Mas tomar uma decisão que de repente confronte alguém que eu amo, eu tenho que me amar muito mais do que eu amo aquela pessoa. Internamente, né? Porque às vezes eu tomo uma decisão, e isso é muito interessante. Às vezes eu rompo com aquela crença, morrendo de medo daquela pessoa não me amar mais, e ela não tá nem aí. Porque a hora que eu fico em paz comigo, o mundo fica em paz comigo.
parece bizarro, mas é verdade. Quanto menos ruído interno eu tenho, menos ruído externo vem para dentro de mim. O que as pessoas falam é reflexo dos meus medos, das minhas dificuldades, das minhas vozes internas, do meu juiz interno. Quando eu consigo calar o juiz interno, não tem tanto, não tem nenhum, na verdade. A minha prática pessoal me mostra que não tem impacto, não tem voz externa que venha. Se eu conseguir fazer com que aquele juiz interno, com que aquela voz interna se dissolvesse, eu não vem mais nenhuma voz externa a confirmar aquilo, corroborar aquela voz do juiz interno. Parece que o assunto mudou completamente. É muito impressionante isso. Mas isso vem de amor próprio. Então, eu só consigo romper uma crença minha quando eu estou cada vez mais me amando. Mais do que o mundo. Quanto mais eu tô do meu lado, quanto mais eu tô me apoiando, quanto mais eu sou a minha melhor amiga, mais eu me sinto capaz de romper essas crenças, esses acordos que eu fiz por amor. Porque foi por amor e por medo, né? Mas o medo muitas vezes é de não ser amada. E lembrando que a gente aprendeu por repetição. Porque falaram várias vezes aquilo pra mim, e eu abracei aquilo como uma verdade, porque ela foi muito repetida. Então, o rompimento de uma crença às vezes pede várias repetições. Por isso que a gente trabalha uma por uma. É como aquela história do hábito, que eu preciso de 21 dias, que a gente sabe que 21 dias é uma estimativa. Para algumas coisas é menos, para outras coisas é mais. Mas eu preciso de um prazo, exercitando aquilo, para que aquilo faça parte de mim. Claro, tem crenças que eu rompo mais fácil? Tem. Por quê? Porque eu já tive uma série de outras experiências que enfraqueceram já aquela crença. E aí, desfazê-la é muito simples, porque eu já não tenho tanto embasamento para que aquela crença continue a existir dentro de mim. Agora, crenças muito fortes, elas precisam de processos contínuos, de repetição, de substituição e de muito amor próprio. Muito. Tem um livro que eu gosto muito que chama Efeito Everest. E ele explica como, de repente, você tomar uma decisão, romper uma crença, tomar uma atitude, começa a desencadear uma série de outras atitudes. Então, quando eu começo a romper algumas crenças, mesmo que sejam as pequenas, mesmo que sejam as mais fáceis nesse meu inventário, aquelas que eu já sinto que já não fazem muito sentido, eu começo a ter força suficiente para tomar decisões cada vez maiores. Então, eles mapearam, por exemplo, uma pessoa que resolveu parar de fumar. De repente, essa decisão de parar de fumar desencadeou uma série de outras decisões, como emagrecer, mudar de emprego, se divorciar e tal, porque ela foi tendo cada vez mais potência para mudar a vida dela. Então, quanto mais eu enfraqueço o meu juízo interno, quanto mais eu enfraqueço esse sistema de crenças que me vampiriza, que me enfraquece, mais apta eu vou ficando a tomar decisões e fazer acordos que estão de acordo com essa liberdade de ser eu mesma. E saio desse processo contínuo de sofrimento que é o sonho do planeta. Passo a viver cada vez mais o meu sonho pessoal. Eu acho muito interessante quando o autor diz que a gente é viciado em ser da maneira que nós somos. E isso tem a ver com essa questão da nossa gestão interna, cerebral. Porque eu tenho que tomar tantas decisões que eu ponho várias no automático. Então, meu sistema de crença, ele tá no automático. Quanto mais eu começo a ter consciência das decisões que eu tomo, mais eu consigo modificá-las. Então, por isso que eu sugeri que vocês busquem crenças na internet, várias crenças, para ver quais são aquelas que reverberam em vocês. Porque elas são tão automáticas que elas parecem a maior verdade da face da Terra. Você nunca pensou em pensar de outro jeito, em achar outra coisa. Você nem tem que se dar conta. Quando a gente tem uma crença muito arraigada, você nem se dá conta que tem essa crença, porque não existe outra possibilidade a não ser aquilo que você acredita. Então, por isso que a gente tem que estar
analisando constantemente o que a gente acha para entender se isso é nosso, se isso foi imputado e se isso tem a ver com o nosso sonho pessoal. Só assim eu consigo transformar esse pesadelo do sonho do planeta no meu sonho pessoal, no mundo que eu quero ver, no paraíso na Terra. Então é isso. Eu vou gravar mais um outro áudio pra gente falar sobre o próximo caminho.